combinação simples? A combinação simples, ela, diferentemente das outras partes da análise combinatória, que é arranjo e permutação e princípio fundamental, ela apenas pensa como foco combinar. Então, quando a palavra combinar na língua portuguesa fala para vocês, diz assim, olha, essa roupa está combinando, é porque eu usei rosa, não importa por rosa, né? Ou vermelho. Tipo, meu batom vermelho está combinando com minha blusa vermelha. Quando eu digo que está combinando, não importa a ordem em que eu esteja usando. Por exemplo, se eu disser que eu estou com a blusa vermelha combinando com batom vermelho, o batom vermelho combinando com blusa vermelha, não faz diferença. Então, a combinação, diferentemente da permutação e do arranjo, o foco dela é só apenas fazer um grupo. E esse grupo não precisa de uma ordem. Por exemplo prático de como vocês vão saber se é uma permutação, um arranjo ou uma combinação. Tem um grupo de 50 pessoas que estão concorrendo a uma vaga, tá certo? Para um concurso público, tá certo? Em que vai ser convocado de acordo com sua classificação. Só que só existem 3 vagas, tá certo? Aí eu pergunto para vocês assim, de quantas formas diferentes eu posso classificar essas 50 pessoas em 3 lugares, onde o primeiro lugar vai ser o primeiro convocado, o segundo lugar o segundo convocado, o terceiro convocado. Significa que a ordem dessas pessoas muda. Se o terceiro lugar for para o primeiro, ele vai ser o primeiro a ser chamado. Então, se a ordem dessas 3 pessoas interferem, significa que isso trata-se de um arranjo. Aí vocês vão dizer, professor, e por que não é permutação? Porque o arranjo, o número de espaços é diferente do número de opções. Eu tenho 50 pessoas que vou classificar apenas em 3 posições. Então, isso é um arranjo. Quando fala-se de permutação, eu tenho, por exemplo, 5 pessoas e vou organizar em 5 cadeiras. De quantas formas diferentes eu posso permutar essas pessoas? A ordem das cadeiras interfere, é importante. Então, significa que a primeira pessoa da esquerda para a direita, ela é diferente da última pessoa da direita para a esquerda. Então, veja, eu tenho 5 cadeiras e 5 pessoas. O número de opções é exatamente igual ao número de pessoas. Então, isso trata-se de permutação. Quando é que vocês vão ver questões que envolvem permutação? Normalmente ele fala assim, anagramas com as letras do nome casa. Quantas formas diferentes eu posso permutar a palavra triângulo? Então, isso envolve permutação. Quantos números de telefone eu posso criar? Quantas placas de carro eu posso criar? Aí, ó, o número de opções, que são os 10 dígitos, e os 26 letras do alfabeto, por exemplo, as placas de carro, é maior do que os espaços. Então, isso se trata de um arranjo. O princípio fundamental da contagem, ele é muito semelhante ao arranjo e à permutação, porque a ordem forma um outro grupamento e ele trata-se de eventos sequenciais. A combinação esquece tudo disso e é como se fosse aquela situação. Vocês estão em sala de aula e o professor diz assim, pessoal, o trabalho é em grupo, 3 pessoas. Não importa a ordem dessas pessoas, o que importa é que 3 pessoas formaram um grupo. Quando eu falo isso, 3 pessoas formaram um grupo, se não importa a ordem, isso é uma combinação. Então, quando é que vocês vão ter questões que envolvem combinação? Por exemplo, ele vai falar de comissões. Eu tenho 10 pessoas para fazer uma comissão com 5. Eu tenho 7 pessoas para fazer uma comissão com 2. Tá certo? Quando se trata de comissão, situações desse tipo, a gente fala de combinação.